Terça-feira, vamos lá, né? A gente começa novas discussões, duas novas discussões aqui. Vamos fazer doenças exantemáticas, sarampo, né? A primeira que a gente fez foi varicela. E depois diverticulite aguda, tratamento e complicações. Vou começar por diverticulite aguda. Por algum motivo eu quero mais aqui, bastante prevalente a discussão. O paciente foi atendido na UPA e referido a uma emergência cirúrgica. Ele tem 62 anos e queixa de dor abdominal em fossa ilíaca esquerda de intensidade crescente nos últimos 4 dias, né? Processo inflamatório na fossa ilíaca. Poderia ser uma outra coisa até o momento aqui, né? Poderia ser uma obstrução, vamos seguir vendo. Teve 3 episódios de febre nas últimas 48 horas, está taquicárdico. Aí minha suspeita vai para inflamação de fato. Nega anorexia ou vômitos, ou parada de eliminação de flatos. Ao exame abdominal, tem dor à palpação superficial e profunda, localizada na fossa ilíaca esquerda, com ausência de descompressão brusca ou distensão abdominal ou outros sinais de irritação peritoneal, né, generalizada. Foi realizada a tomografia de abdômen, que revelou presença de espessamento de parede do sigmoide, sinais sugestivos de inflamação do mesocolo correspondente. Pequena coleção com conteúdo hidroaéreo pericólica de 2 cm, né, tem um abscessozinho e ausência de pneumoperitônio. Qual a conduta deve ser proposta? Internar o paciente com prescrição de jejum, antibióticos parenterais. Isso aqui parece justo. Contra referir o paciente à UPA para tratamento clínico observador, solicitar colonoscopia para confirmar o diagnóstico de diverticulite, indicar e encaminhar para laparotomia de urgência. Isso aqui será feito, né? Mas não sei se é imediato. Sei que será feito, mas não sei se é de imediato. Paciente de 62 anos aqui. Ele não está instável, né? Eu acho que dá para fazer sim. E não era, né? Internou o paciente com prescrição de jejum, antibióticos parenterais. A gente vai segurar a inflamação e depois vai operar. Dá uma olhada aqui, questão clássica de verticulite. Os achados mais característicos de verticulite: dor agudo, plastrão, sinal de irritação peritoneal, leucocitose de desvio esquerda. Exame de escolha, tomografia de abdômen. Não se deve, né, risco de perfuração. O tratamento de verticulite é baseado nas classificações de Hint, que varia de 1 a 4. Apenas com antibióticos. Tratamento realizado com antibiótico mais drenagem percutânea se a gente tiver abscesso localizado ou à distância. Hint 3, peritonite difusa, aí tem indicação de laparotomia, ressecção da porção do colo acometida e depois colostomia Hartmann ou anastomose primária. E peritonite difusa também, na laparotomia, ressecção da porção perfurada e colostomia Hartmann. Já entendemos, né? Vamos usar o Hint, vamos usar a classificação do Hint para definir a conduta. Só tem que fixar um pouco melhor essas ideias da classificação de Hint, porque elas não estão muito claras para nós, né? Então tem que fazer algo nesse sentido, né? Homem de 39 anos procurou pronto-socorro com dor em fossa esquerda e febre de 38,3. Havia 3 dias. Leucócitos de 15.000 com desvio esquerda, né? Padrão clássico. Tomografia de abdômen revelou espessamento sigmoide sem evidência de área extraluminal líquido livre. Foi tratado com antibióticos e teve remissão completa do quadro agudo. A colonoscopia, feita 8 semanas após o quadro agudo, mostra divertículos em todo o colo. Melhor conduta. Então, melhor conduta aqui é acompanhamento clínico, né? Probióticos não sei se tem indicação. Acompanhamento clínico do nosso paciente. Paciente de 47 anos, masculino, foi diagnosticado clinicamente com diverticulite aguda, uma emergência, 10 dias, iniciou tratamento com restrição alimentar, antibiótico oral ambulatorialmente. Uma semana teve pior do quadro, 2 picos febris, intensificador na fossa ilíaca esquerda, sendo hospitalizado, iniciada a antibiótico terapia parenteral. Na admissão fez tomografia que evidenciou abscesso perimesocólico de 5 cm na topografia do sigmoide, sem líquido livre, né, na cavidade ou evidência de pneumoperitônio. Hoje é mantida em internação hospitalar, 1 pico febril diário, dificuldade de realimentação oral e dor profunda na fossa ilíaca esquerda, sem sinais de aumento da dor à descompressão brusca. Na TC de controle, a persistência do abscesso com diâmetro. Então a gente vai fazer drenagem aqui, né? Drenagem percutânea guiada por TC. E
para resolver esse caso aqui, porque senão ele não vai parar não vão parar os picos febris no nosso paciente, correndo o risco do abscesso perfurar. Tratamento mais apropriado para RINT 4, laparotomia com cirurgia de Hartmann, né? Laparotomia com cirurgia de Hartmann, que é onde a gente deriva o trânsito para a parede abdominal e no segundo tempo corrige o trânsito, né? Deriva o trânsito para a parede abdominal, sepulta o reto e depois sepultamento do colo retal e colostomia proximal. Depois a gente corrige, né? As fístulas intestinais são complicações que podem ocorrer após a anastomose ou quadros inflamatórios agudos. Em relação à fístula colovesical, com a etiologia mais frequente, diverticulite aguda, né? Etiologia mais frequente. As outras aqui, as nossas doenças inflamatórias intestinais podem também produzir a mesma coisa, né? Acredito que mais comum seja na retocolite ulcerativa, mas a mais comum de todas, né, epidemiologicamente falando, é a diverticulite aguda. Homem de 65 anos, obeso tabagista, é internado por diverticulite aguda RINT 1, com abscesso de 7 cm. Sabe ter doença diverticular difusa, caracterizada já por colonoscopia. Já teve crise de diverticulite aguda há 1 ano. É feito diagnóstico de fecalúria, certo? Então, ele tem indicação de cirurgia por causa da fístula, né? Fecalúria é conteúdo fecal na urina. Homem de 46 anos procura pronto-socorro, queixa de dor no fossa ilíaca esquerda e flanco associada à febre e calafrios, né? Dá para andar aqui para 2 caminhos, pela nefrite, etc. Parada de evacuação e está eliminando gases. Pressão arterial de 160 por 90. Pulso de 102. Frequência respiratória de 18. Temperatura axilar de 39. Exame abdominal mostra dor localizada na região citada para o paciente sem sinais de peritonite. Tomografia confirmou a hipótese de diverticulite aguda, não complicada e classificada como RIT 2, com abscesso localizado em região da fossa ilíaca esquerda. O melhor tratamento seria aqui, drenagem percutânea, né? Eu teria se eu tivesse sido classificado como RINT 3. RINT 2 não, mas aqui é a melhor resposta, né? Aqui é a melhor resposta. RINT 2 com abscesso localizado. Vamos lembrar o conceito de RINT 2. Antibiótico mais drenagem percutânea do abscesso. Pronto, perfeito. Mulher com 58 anos com dor em fossa ilíaca esquerda e baixo ventre há 7 dias e dor miccional, dissúria e saída de ar no final da micção. Ar no final da micção há 3 dias, né? Fístula. Antecedentes pessoais, esterectomia há 15 anos, tabagismo de 10 anos, 10 maços por ano. Doença de Crohn, no ângulo de Treitz, câncer de verticulite complicada de cólon, né? Com fístula. Porque seriam cânceres aqui, né? Faz sentido. Essa saída de ar. Paciente 80, agora a gente vai ter que classificar paciente no RINT aí. Paciente de 85 anos com crise de verticulite prévia, apresenta dor em fossa ilíaca esquerda pela terceira vez em 2 anos. Realizou tomografia computadorizada que evidenciou abscesso pericólico confinado no terço médio sigmoidiano. Iniciou dieta zero e antibiótico terapia. Abscesso pericólico confinado no terço médio. Nesse caso, iniciou dieta zero e antibiótico terapia. Nesse caso, a classificação de RIT e a conduta, respectivamente, devem ser. Essa drenagem aqui é transretal. 2 drenagem, né? Abscesso pericólico foi confinado no terço mediano do sigmoide, né? Abscesso e drenagem, né? Vamos lá. E aí não deu bom. Sigmoidectomia. Não nos informou o tamanho do abscesso, mas geralmente são pequenas e tal. Tradicionalmente tinha que seguir. 3 episódios ou mais de verticulite aguda seria indicação de cirurgia para a remoção do segmento afetado, relativamente após resolução. Contudo, atualmente não se indica mais cirurgia baseada no número de episódios de verticulite,
pois não há evidência que as complicações estão relacionadas ao número de episódios de verticulite, tá? Sendo que uma parte muito grande das complicações graves ocorrem no primeiro episódio de verticulite. Na verdade, segundo as diretrizes atuais, não é mais indicada a cirurgia baseada somente no número de crises. Por outro lado, pacientes podem ter indicação cirúrgica eletivamente já no primeiro episódio de verticulite aguda complicada, abscesso, fístula, esternose. A Sociedade Americana de Cirurgião Escola Retais orienta que, após tratamento não operatório bem-sucedido de um abscesso verticular, a ressecção eletiva pode ser considerada. Não é indicação absoluta, apenas considere. Embora a redução do risco de recorrência seja um fator importante, existem outras considerações que influenciam a decisão de se submeter à cirurgia eletiva, como condições médicas coexistentes, tolerância ao risco cirúrgico, etc. Diretriz da Sociedade Europeia de Coloprocto parece um pouco mais conservadora, dizendo que a indicação de cirurgia eletiva deve ser individualizada e baseada na frequência de recorrências, duração e gravidade dos sintomas após as crises e na comorbidade do paciente. Que a decisão de operar pacientes após um episódio de verticulite aguda complicada deve seguir os mesmos princípios para os pacientes com verticulite não complicada, a ressecção não é recomendada rotineiramente. Isso nos faz pensar se realmente vale a pena a sigmoidectomia na dona Cotinha, já que tem lá seus 85 anos, né? Acho que não vale a pena não, que essa sigmoidectomia dela. Acho que, bom, eu respondi drenagem transretal, né? Com as ideias de Hinchey 2. Eu não tinha visto em nenhum momento aqui Hinchey 1 indicando sigmoidectomia. Aparentemente está sendo seguido aqui pelo César RJ uma ideia de que se ela tem crises de diverticulite prévia, né? Se ela já teve aí, está tendo a terceira vez em 2 anos, quer dizer que ela vai fazer uma próxima, né? Se eu só drenar o abscesso, né? Eu acho que seguiram essas ideias aí. Homem de 62 anos de idade realizou tomografia do abdômen abaixo para investigação de pneumatúria. Pneumatúria, então eu tenho fístula, né, de alguma estrutura com a vesícula, com a bexiga ou com o ureter. É tabagista, com carga tabágica de 30 maços anos, tem antecedente de infecção urinária de repetição. Qual o diagnóstico mais provável? Então, essa infecção urinária de repetição provavelmente está acontecendo por causa da fístula, né? Vamos dar uma olhada se a gente consegue encontrar a fístula aqui. Aqui, esse contato aqui que comprime, tem o ar aqui dentro da bexiga, esse contato aqui que comprime a minha bexiga, né? Bastante sugestivo de fístula aí. Doença diverticular complicada. Que eu vou marcar aqui não, por mais que a gente tenha aprendido, né? A fístula colateral é a principal causa dessa complicação, tá? Conhecer a conduta pós-crise de verticulite com o paciente já assintomático e suas consequências. E aqui vamos para a última coisa, né? 5 perguntinhas, vai ser mais simples. Sarampo, a gente nunca viu nada sobre sarampo, né? Só conhecimento geral aí. Uma criança de sexo masculino, 3 anos de idade, apresenta quadro clínico compatível com sarampo. A complicação dentre as abaixo, que tem maior probabilidade de ocorrer como complicação nesta criança, é orquieptidemite, intussuscepção, pneumonia, pancefalite esclerosante e encefalite aguda, sarampo. Acho que encefalite. Não, mas não saberia nunca dizer. As complicações do sarampo ocorrem principalmente em crianças menores, lactente e pré-escolar, naquelas imunocomprometidas. E quais são essas complicações? As mais frequentes são otite média aguda, pneumonia, laringotraqueobronquite. Das complicações listadas alternativas dessa questão, a pneumonia é mais comum. A criança também pode apresentar diarreia como complicação rara e tardia, e a pancefalite esclerosante subaguda, doença degenerativa do sistema nervoso central, que tende a aparecer mais ou menos em menores de 2 anos. Tende a aparecer mais em menores de 2 anos. Vamos ver aqui, pancefalite esclerosante aí, ó.
Mas ele já tem 3 anos de idade, né? Então já vai sair da faixa epidemiológica aqui. Muita atenção, internação hospitalar indicada nas crianças com sarampo e pneumonia, assim como nos desnutridos graves nos menores de 6 meses e nos casos de desidratação. Nos casos com risco econômico, né? Socioeconômico. Para o item, descreva o principal achado e a inspeção e ao diagnóstico mais provável. Febre e conjuntivite. O que a gente está vendo aqui são essas vesículas aqui na mucosa oral, né? Leucoplasia. Não tem nada a ver com vesícula. Leucoplaquia é o leucoplasia. E febre conjuntivite que acredito que faziam parte do quadro do paciente. Vamos dar uma olhada. Todo indivíduo, a despeito da situação vacinal de idade, que apresentar febre e exantema maculopapular associados a um ou mais dos seguintes: tosse e ou conjuntivite e ou coriza, é um caso suspeito de sarampo. A questão não mencionou no enunciado do exantema, observou? Porque antes do surgimento do exantema, pode ser encontrado o sinal patognomônico dessa doença: manchas esbranquiçadas no revestimento interno das bochechas, as manchas de Koplik. Acabamos de aprender aí sobre as manchas de Koplik e vamos deixar elas clarinhas aqui para nós, né? Então são essas manchas brancas aqui na mucosa oral, certo? Vamos seguir. Sarampo permanece como uma doença endêmica em diversos continentes, tendo sido relatados 128.170 casos suspeitos, com 81 mil casos confirmados de sarampo nos primeiros 5 meses de 2018 no mundo. Região das Américas, após ter sido declarada a primeira região livre de sarampo em 2016, registrou este ano, nos primeiros meses, 1.864 casos em 11 países, com destaque para a Venezuela, com vários casos de sarampo. Posteriormente, assistimos retorno da doença na região norte do Brasil, com mais de 2.000 casos até novembro de 2018. Sobre essa doença exantemática, a assinale a alternativa correta. Essa alternativa correta é uma doença caracterizada por febre, tosse, coriza e conjuntivite, seguidas após 3 a 5 dias por exantema de progressão crânio-caudal, distribuição centrífuga que não poupa a região palmo-plantar. Eu acho que poupa aqui, e não tenho certeza se é assim mesmo que se apresenta. Anticorpos IgM costumam permanecer detectáveis por... Tava difícil de ler, né? Por pelo menos 15 dias após o aparecimento do exantema. Destaca-se que existe possibilidade de resultados falsos negativos nos primeiros dias após o exantema e que em pacientes que já receberam a vacina do sarampo. Falso positivo aqui no paciente que já recebeu a vacina, né? Não faz sentido que seja falso negativo. As complicações mais comuns do sarampo acometem com mais frequência crianças pequenas e indivíduos imunocomprometidos, incluindo de média aguda, broncopneumonia, laringotraqueite e diarreia. Não sei se diarreia é uma complicação, né? Vitamina A mostrou efeito protetor para reduzir as taxas de morbidade e mortalidade pelo sarampo em países em desenvolvimento. Dessa forma, a vitamina A deve ser administrada em única dose no momento diagnóstico. Acho que não faz sentido, né? Vacina, quando administrada em indivíduos suscetíveis expostos a um caso de sarampo, desde que utilizadas até nas primeiras 48 horas após a exposição, pode abortar a evolução da doença ou minimizar suas manifestações clínicas. E não, né? Então, sobre a questão aqui que queria testar nosso conhecimento sobre as complicações mais comuns do sarampo. Vou dar uma olhada aqui no que está errado. O erro da primeira alternativa está na distribuição do exantema, que é centrípeta. E aqui ele falou centrífuga. Na alternativa B, o erro é o tempo de detecção dos anticorpos IgM. Após o surgimento do exantema, eles são detectáveis por pelo menos um mês. O IgM eu consigo ver pelo menos um mês depois do aparecimento das primeiras lesões. A alternativa C está correta. Importante, as complicações mais comuns do sarampo são otite média aguda e pneumonia.
menores de 5 anos e nas crianças com imunossupressão, por exemplo, AIDS, HIV, câncer, desnutrição grave, é um risco maior de surgimento dessas complicações. A citação do uso de vitamina A em única dose tornou a alternativa D errada, pois são 2 doses. Ah lá, mas trata então com vitamina A, mas não é única dose. E na última alternativa, o erro está no tempo de utilização da vacina para os suscetíveis, que deve ser as primeiras 72 horas após a exposição. Então dá para usar vacina após a exposição, mas é até 72 horas, né? E não nas primeiras 48 horas. Surse 2020, lactente 10 meses, sexo masculino levado à emergência, possivelmente com quadro de tosse seca, febre alta e coriza. Tá. Relata que a 48 horas apareceram manchas vermelhas em todo o corpo e conjuntivite bilateral. Cartão vacinal atualizado até 6 meses de idade. Irmã de 7 anos apresentou quadro clínico semelhante a 2 semanas, né? Esse aqui tem 10 meses. Ao exame físico, estado geral regular, irritado, febril, eupneico, hidratado. Ausência de sinais meníngeos, ausculta pulmonar e cardiovascular normais. Abdômen sem alterações, rache, mácula papular generalizado, confluente face e tronco, com enantema difuso de mucosa oral. Este do quadro clínico apresentado, diagnóstico mais provável aqui, doença de Kawasaki, não, falta muita coisa aqui para doença de Kawasaki, né? Exantema súbito, eu não conheço a condição, rubéola tem um predomínio na face, se não me engano, né? Dessas manchas, eu não me lembro se tem ou não essa conjuntivite, acredito que sim. Menino, a conduta correta, prescrição de vitamina A, mas menino, 7 anos de idade, trazido à unidade de pronto atendimento com história de febre alta, tosse produtiva, coriza e vermelhidão, conjuntival há 5 dias. Há 2 dias surgiu vermelhidão da pele, com início em face, que se espalhou para todo o corpo. Antecedentes pessoais chegou da região norte do país há 1 semana, situação vacinal incompleta e atrasada. Exame físico, 39 graus, cavidade oral com enantema, com manchas esbranquiçadas, né? Sinal de Koplik em revestimento interno das bochechas. A conduta é prescrever vitamina A, 2 doses, né? Vitamina A para menores de 6 meses, 50 mil UI, para lactantes. Aqui, ó. Nesse caso, sarampo, a inclusão da vitamina A no tratamento reduz a morbidade e mortalidade. Sendo assim, o OMS, no momento diagnóstico, no dia seguinte, com as seguintes doses: 50 mil UI para menores de 6 meses, até 11 meses de idade, né? Até 1 ano, 100 mil UI, passou de 1 ano, 200 mil, unidade internacional. Certo? Então finalizou aqui. Eu vou tentar ajeitar aqui esse visualizador para ele ficar um pouco melhor. Vou tentar aqui ver se funciona. É isso aqui, né, que tá bloqueado, não é para tá. Trazer para cá, assim. Que é mais ou menos onde sempre ficam as questões, né? E aí eu deixo a câmera aqui um pouco maior, talvez dá uma olhada nos filtros aqui, porque talvez eu queira ajeitar a transparência dela, mas deixar ela menos transparente. Vamos ver aqui. Acho que não vou conseguir fazer isso aqui exatamente não, mas vamos ver se eu encontro aqui alguma
Acho que não consegui aqui exatamente, mas depois eu ajeito melhor aqui as configs da câmera. Tá pintando, né, nosso mapinha, tá pintando cada vez mais aqui. O que não vai mostrar muito vai ser quando eu vier selecionar os temas da segunda-feira, mas só isso, né? Mas quando abre o tema fica com esse espaço aqui que ficou legal. Vou até tentar passar um pouquinho mais pra cá. Vamos deixar assim, que daí fica mais próximo aí, dá pra ver melhor. E dá pra ver melhor e ajuda também, né? Então beleza, é isso aí.